Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria estarmos mais uma vez com os irmãos para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. E eu quero lhe convidar para abrirmos a Bíblia no Salmos de número 81. Salmos de número 81, versículo de número 10. É conhecido dos que leem a Bíblia Sagrada. A palavra nos diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. A igreja pode ler junto esse versículo? 1, 2, 3, já. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Aqui é o Senhor se identificando que Ele mesmo é o Senhor. E é Ele, o nosso Deus, a quem servimos, o único digno de louvor, honra e glória para todos sempre. E o salmista fala dos seus feitos, que te tirei da terra do Egito. Todos nós, quando vivíamos no mundo, é como o Egito para o povo de Israel. Pois o povo de Israel vivia no Egito escravo de Faraó. E nós vivíamos no mundo escravo do inimigo das nossas vidas. E o texto sagrado nos diz: abre bem, mostrando como nós devemos nos achegar a Deus. Não apenas abrindo, mas abrindo bem a nossa boca. Porque o Senhor tem uma promessa para aqueles que abrem bem a boca. É de serem cheios. Aqui nós identificamos que é promessa e também é um desejo de Deus que todo crente seja cheio. O hino que nós acabamos de ouvir, a irmã cantando dizia que não quer ser como qualquer um, mas quer profetizar e ver acontecer, quer ver as ações de Deus no meio do seu povo. E se esse hino sai do coração, porque às vezes nós cantamos só porque achamos o hino bonito, mas às vezes nós cantamos porque é uma expressão da nossa alma. Se esse pedido é de coração, e não apenas para interpretar a letra de um hino, então acontecerá se nós quisermos, porque Deus quer e Deus deseja. Isaías capítulo de número 28, o Senhor começa a prometer o que Ele quer fazer com o seu povo. Isaías 28, versículo de número 10, versículo de número 11. Isaías 28, 11 diz: pelo que? Por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Há algum tempo o Senhor falou ao seu povo que haveria de usar um povo que falasse uma outra língua, para que pudesse se voltar contra o povo dele e colocá-los onde eles deveriam estar. Mas naquele tempo, a Bíblia Sagrada diz que eles não deram ouvido. E por isso não receberam o descanso.
não receber o refrigério, só por não querer ouvir. A quem dera que nós não sejamos tais quais esse povo, mas que os nossos ouvidos, não só esses, mas os ouvidos da nossa mente e do nosso coração, estejam completamente disponíveis e abertos para ouvirmos o que o Senhor quer nos comunicar através da sua palavra. O apóstolo Paulo, ele faz referência desse texto lá em 1 aos Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 21, para ver quão importante é a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios 14, 21, Paulo disse: está escrito na lei. Ele estava se referindo ao que disse o profeta Isaías. E ele diz: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Senhor tinha convicção que mesmo enviando a sua palavra, colocando diante do povo, conforme ele já havia prometido, muitos ainda desprezariam a sua palavra. Nós pedimos a Deus que nós não sejamos desses que desprezam a palavra do Senhor. Antes, atentemos para cada detalhe da Bíblia Sagrada, que é importantíssimo. Olha o que diz em Lucas, capítulo de número 24. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 24. Versículo de número 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Deus, conforme havia prometido, ele envia a promessa do Pai, porque ele disse que não deixaria o seu povo órfão. Ele viu a fragilidade dos seus discípulos até. Ele passou mais de 3 anos anunciando a eles o propósito e objetivo da sua vinda. Mas quando tudo desencadeou, até Pedro o negou duramente. Ele sabia que esse povo, não podendo ficar só, ele enviou a promessa que o Pai havia prometido há algum tempo. E ele disse que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Simbolizado há muito tempo, quando Noé ainda estava na arca, no capítulo 8 de Gênesis. A Bíblia diz que ele soltou a pomba uma vez, ela foi e não encontrou pousada. Um dia, Deus veio tremendo e fumegando montes e fazendo derreter. Êxodo 20, 18 a seguir. E o povo ficou com tanto medo que disse: não, Moisés, não dá para falar com Deus. Vai tu falar com ele, diz para nós o que ele diz para ti, mas nós não temos coragem de chegar perto. E como Noé soltou a pomba a primeira vez, ela não achou lugar, voltando para a arca. Da mesma forma, o Senhor tentou contato com o ser humano e o ser humano teve medo, de forma que ele falou apenas com Moisés, face a face. A Bíblia diz que uma segunda vez foi solta a pomba, e ela foi. Achou um ramo de oliveira e voltou para a arca. Agora Noé já entende que estava a terra quase no ponto de ser habitada, pois ela já encontrou folha de árvores, então já tinha um local para pousar. Jesus Cristo, quando veio à terra, ele ainda não encontrou o que gostaria de encontrar.
Pois João, no capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas também ele deu o privilégio de todos aqueles que o receberem serem feitos filhos de Deus. E ele voltou para o Pai. Da mesma forma que a pomba voltou a segunda vez. E como a pomba voltou com um ramo de oliveira, o Senhor Jesus volta ao Pai e diz: tem um povo na terra. E eles estão aguardando a promessa que o Senhor mandou eu falar. E a Bíblia Sagrada mostra que 10 dias depois da ascensão de Cristo, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E da mesma forma como a pomba foi solta a terceira vez por Noé, e não voltou mais, porque encontrou lugar para pousar, o Senhor pela terceira vez tenta um contato com o ser humano, e o Espírito dele veio para a terra, e nunca mais voltou para o céu. Só retornará quando for levando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que nós queremos tratar nesta noite. Como receber o batismo no Espírito Santo, à luz da Bíblia. Como receber o batismo no Espírito Santo, à luz da Bíblia. Quando nós olhamos para esse texto de Lucas 24, 49, a maioria de nós paramos aqui mesmo, dado a riqueza e a beleza desta promessa. Sobre vós, envio a promessa de meu Pai, porque o Pai nunca falhou em nenhuma de suas palavras. Josué 21, 45 diz: de todas as palavras que ele prometeu ao povo de Israel, nenhuma delas caíram por terra, mas ele fez cumprir todas cabalmente. Isaías 55, 11 diz que assim será a palavra que sai da boca do Senhor. Ela não volta para ele vazia, mas ela faz tudo o que lhe apraz e prospera para tudo quanto é designada. É a palavra de Deus. Jesus disse em Mateus 24, 35, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras do Senhor, elas jamais passarão. Então, a palavra de Deus tem poder de cumprimento próprio. Mas todos nós temos a nossa responsabilidade. Porque sempre as promessas de Deus, elas estão atreladas à nossa obediência, à nossa fé, ao nosso compromisso, à nossa parte. Porque se a promessa de Deus tem uma parte divina, mas tem uma parte humana que diz respeito a nós, a dele nunca falhará. Mas a nossa, corremos o risco. Mas a gente vê como receber o batismo no Espírito Santo à luz da Bíblia, aqui mesmo em Lucas 24. Porque o versículo 53 diz assim: e estavam, era o estado em que eles se encontravam, sempre, não era de quando em vez, sempre. Até porque o pedido dele era: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que. Então nós devemos buscar até que. Porque às vezes nós pedimos um dia, 2, 3 e a gente desanima. A gente até pensa que Deus não quer nos dar. Mas é desejo do Senhor partilhar do que Ele tem. Afinal de contas, Abraão deu a Isaque toda a sua herança. Mas ao filho da concubina ele deu apenas alguns presentes. O Senhor quer partilhar conosco, que somos filhos legítimos, toda a sua herança. Ele quer que usufruamos de tudo quanto Ele tem prometido e colocado à nossa disposição nas páginas das Sagradas Escrituras. Em Lucas 24, 53, eles estavam sempre no templo. O local onde eles decidiram se reunir, eles não se afastavam de lá. E eles faziam pelo menos 3 coisas importantes. Eles louvavam e também eles bendiziam, mas não faziam a qualquer pessoa. Eles faziam ao Deus soberano, aleluia, o Deus de toda a terra. Por isso, lembramos-nos o que o salmista disse: abre bem a tua boca,
Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu já te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Então abre bem a tua boca e eu a encherei. O desejo de Deus é nos encher da presença do seu Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, é impossível não lembrarmos do que aconteceu de forma clara. Porque para que os irmãos saibam como a doutrina do Espírito Santo é tão importante na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento apenas há 3 livros. Espera aí. De 27 que existem, apenas 3 não falam sobre essa doutrina bendita. Como você sabe, é Filemon, 2ª e 3ª de João. Apenas esses. Todos os demais. Agora imagine, dentre 27 e 24, falar de um assunto, aí dá para você ver o tamanho da importância que é. De tal forma que nós arriscamos dizer, assim como a salvação é importante para aquele que não é crente, o batismo no Espírito Santo é importante para quem já é crente. A mesma importância que tem a salvação para quem está lá no mundo é semelhante. A mesma importância que tem o batismo no Espírito Santo para nós que já servimos a Deus. Porque como a salvação abre uma porta de inúmeros benefícios, porque o Senhor Jesus, Ele quer nos salvar e salvar com uma vida abundante. Assim como o Senhor Jesus quer nos salvar e também nos dá um espírito abundante em nós. Uma fonte que jorra constantemente na nossa vida. E todos nós devemos desejar o Espírito de Deus, pelo menos, do mesmo tanto que Jesus deseja nos batizar com o Espírito Santo. Porque se assim for, sem sombra de dúvida, nós receberemos, porque é desejo dele. Ele deseja. Então, com clareza, nós vemos de forma clara em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2, os versículos de número 1 a 4. Porque aqui em Atos nós vamos ver 5 situações de batismo no Espírito Santo. 3 que são bem claras, e são essas que nós começaremos agora. E depois nós veremos mais 2 que não parecem ser tão claras, mas a gente consegue compreender que verdadeiramente é assim. Antes que leiamos o capítulo 2, vejamos o capítulo 1 e o versículo de número 13 e 14. Está escrito: e entrando, subiram ao cenáculo, que era o local, o templo, a localidade onde eles se reuniam, onde habitavam. Observe que a necessidade deles era tão grande que eles não queriam mais nem sair de dentro. Eles já estavam habitando, morando lá. Pedro, Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração. O propósito era apenas um. Mais do que orarem, eles suplicavam. E com eles também estavam as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então vários irmãos se reuniram e o propósito era um só: a busca pela promessa. Mas não já tem a promessa? Então deixa Deus batizar no dia que quer. Não, ele só derrama água sobre o sedento. Isaías 44, 3. Ele derrama chuva sobre a terra seca. Quem é desejoso, quem pede, quem está interessado. E é por esse motivo que ali eles estavam. E a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes, ou a festa da primícia. Era a festa que acontecia 50 dias após os primeiros frutos da terra. Então eles contavam 7 semanas após o primeiro dia da colheita. E 7 vezes 7, 49. Mas como o batismo no Espírito Santo desceu
no dia de domingo. Por isso diz, cumprindo-se o dia, ou seja, nos 50 dias, porque Pentecoste é exatamente isso, 50. 50 dias após a primeira colheita, o primeiro fruto da terra. Que isso é simbólico também, porque a partir daqui é que a igreja avançaria em ganhar vidas para o reino de Deus. Porque o poder de Deus não é apenas para nós nos alegrarmos, falarmos em línguas, pularmos, cantarmos e profetizarmos apenas. Mas o maior propósito do enchimento do poder de Deus é para que sejamos ganhadores de vida para Cristo, evangelizadores, evangelistas, missionários, para que nós possamos nos dispor a realizar a obra do Senhor com muita eficácia. E a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, a gente não sabe como começou, mas de repente, diz a Bíblia. Não houve uma técnica de oratório, mas foi de repente. Não teve nenhum atrativo humano, mas de repente. As coisas de Deus são assim. Às vezes a gente até pensa que não vai ao culto porque o sol está quente ou a chuva chegou, mas é de repente que essas coisas acontecem. Veio do céu, porque avivamento não é o céu, mas é de lá que vem. Como um vento veemente. O vento ou o som era violento e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Você já pensou que presença maravilhosíssima foi naquele dia? Todos os irmãos lá, e de repente eles notaram que o som, como de um vento, encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Aqui é simbolizado algumas coisas sobre o vento. O vento não é visto, mas o vento é perceptível, ele é sentido. A gente não vê o Espírito, mas a gente sabe que ele está no lugar. E o crente sabe que ele está dentro de si. E quando nós olhamos para isso, o versículo 3 expressa-se dizendo: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Observe que o que Pedro faz na defesa da sua pregação é o que acontece aqui. Ele diz que sentiram o vento, o som como de um vento, e ele diz que foram vistas línguas. Olha o sermão de Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 33. Diz-nos a palavra: de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa de quem? Do Espírito Santo. Derramou isto que vós agora acontece o quê? Vedes e ouvi. Vedes e ouvi. Eles viam o fogo. Eles ouviam acerca do som do vento. E também, eles ouviam as línguas que eram propagadas por aqueles que falavam. E Pedro, no seu sermão, ele faz a defesa disto, que aqui em Atos dos Apóstolos está dizendo, no capítulo 2, versículo de número 3 e 4. Irmãos, eu sei que tem pessoas na igreja e fora dela, que para eles, o Espírito Santo é insignificante. Mas para nós que cremos em Deus, ele é extremamente necessário. Eu não sei o que seria, e até sei, de evangelho sem o Espírito de Deus. O que seria da igreja sem a presença do Espírito? Se a Bíblia diz em Romanos 8, 26 e seguir, que nós não sabemos nem mesmo orar, mas este mesmo Espírito em nós, ele geme com gemidos inexprimíveis.
dizendo ao Pai o que às vezes no momento de desespero nós dizemos sem pensar. E achamos que desistir é melhor, ou que morrer seria mais útil. Mas este Espírito vem, intercede por nós a Deus e diz: ele não quer morrer, ele não quer nada do que está dizendo, está desesperado. O que ele quer é a unção do teu Espírito Santo para vencer as dificuldades. O apóstolo Paulo por 3 vezes pediu a Deus que ele tirasse o espinho na carne. E Deus disse a ele: a minha graça te basta. O que importa não é o peso da cruz que pesa aos nossos ombros. O que importa é se nós temos graça de Deus para vencermos as dificuldades que nós haveremos de vencê-las. Porque é certo que nós venceremos, mas com a força do Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos imbatíveis, inamovíveis, e permaneceremos até o final da jornada. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos alimenta, nos ajuda, nos dá graça e nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Mas o que acontece é que alguém parece que tem, outro parece que não tem. E eu tenho visto crentes que têm dificuldades quanto a isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de quem mais teve graça de Deus na vida. O nome dele era Jesus, porque em Lucas 4,18 ele disse: o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, pois que me ungiu. Ele não foi batizado no Espírito Santo na forma de falar em línguas, porque ele estava cumprindo uma etapa, uma dispensação. Mas ele disse: vocês precisarão. E ele disse: eu envio a promessa de meu Pai. Mas nem por isso Jesus abriu mão da presença do Espírito. Eu leio Lucas 6, e o versículo 19, e foi dito o seguinte: e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude. As pessoas queriam aproximar de Jesus, porque ele tinha tanto poder do Espírito, que era saindo, era derramando o poder do Espírito dele. É por isso que nós precisamos orar todo dia, precisamos ler a Bíblia todo dia, precisamos conversar com Deus todo dia, porque as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos embates, eles vão nos esvaziando dessa unção que Deus nos dá. O negócio é tão sério que Lucas 8:46 está escrito o seguinte: que em um dado momento Jesus para e disse Jesus: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu o quê? Virtude. Saiu poder. Não é diferente conosco, irmãos. E é por esse motivo que a promessa dele em Atos 1:8 é: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Mas recebereis, era uma certeza, a virtude do Espírito Santo, que é a própria fonte da unção. Ele mesmo é que nos unge. E o desejo de Deus é que ele estivesse em nós, porque à medida que nós fôssemos nos esvaziando, ele já vai nos completando e nos enchendo. E a Bíblia diz que há de vir sobre vós, porque ele haveria de morar, de permanecer, de ficar na nossa vida. Aqui foi no dia de Pentecostes. Eu estou lhe falando do batismo no Espírito Santo de forma clara. É o primeiro ponto. E a letra A é essa, no dia de Pentecostes. A letra B é em Cesareia. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 10, o versículo 44 a 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quando eu olho para esse texto sagrado,
Eu fico vendo a simplicidade de Pedro, porque alguns até olhavam para ele, Atos 4,13, e diziam: não é um pescador? Homens simples são até indoutos. Não sabem falar bonito, mas o texto finaliza dizendo, Atos 4,13, eles haviam estado com Jesus. O importante não é se sabemos falar ou não sabemos falar. O importante é se nós tiramos tempo para estar com Jesus. A virtude do Evangelho, a força do Evangelho, está nesse nome preciosíssimo. O nome precioso de Jesus. Nós precisamos ter tempo com Jesus. Nós precisamos separar tempo para estarmos com Ele. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor nosso Deus, 10:44, Pedro só estava conversando, explicando a palavra. Mas eu não tenho sombra de dúvida que todos eles criam, porque a Bíblia diz que caiu o Espírito sobre todos os que ouviram a palavra. Olha o versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão. Quem eram esses fiéis? Olha no capítulo 11 e o versículo 12. 11 e 12 de Atos dos Apóstolos. E disse-me o Espírito que fosse com eles, mas que eu não duvidasse de nada. A dúvida é que nos empata. Por que nós temos dificuldade de receber? E naqueles dias todos eles receberam. É porque a gente pensa, eu não quero falar em língua igual o irmão fulano. Eu não quero me comportar igual a irmã Beltrana. Eu não quero que... Aí a gente fica ditando regras para o Espírito de Deus, enquanto Ele é soberano e Ele é Deus. É Ele quem decide. Mas a gente fica com um bocado de coisas. Esse povo não conheciam nada acerca dele. O que eles acreditavam era no que Pedro dizia. Então era Pedro dizendo, e ele acreditando em cada palavra que Pedro dizia. E era ele dizendo, eles bebendo, acreditando, e chegou um momento que ninguém mais resistiu. E o Espírito Santo foi despejado sobre eles. Quando Pedro diz que recebeu a convicção de Deus, e que Deus disse a ele que ele deveria ir, diz-nos Atos 11:12, não duvide de nada. E também estes, quem são estes? Os fiéis, do versículo 45. Quantos eles eram? Estes 6 irmãos foram comigo. Porque todo bom judeu, ele sabia que o testemunho de 2 é verdadeiro, como disse Jesus. Mas Pedro, precavido do que iria acontecer, ele levou logo 6. 3 vezes 2, 6. Ele levou logo 3 pares de testemunha. Como que dizendo, ninguém vai duvidar. Porque eu não vou levar só 2, eu levarei logo 6. Todo mundo tem que saber que o nosso Deus é Deus, e que Ele é poderoso, e que Ele é o mesmo e não mudou. Aleluia. Atos 10:45, os fiéis da circuncisão. Todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se. Eles não duvidaram, eles ficaram, foi cheio de maravilhas. Do dom do Espírito, que se derramasse também sobre os gentios, porque eles achavam que a promessa de Deus era só para os judeus. E quando isso começou a acontecer entre os gentios, o povo que não era o povo de Israel, o povo da promessa, eles começaram a se espantar. Mas Deus não faz acepção de pessoas, e Ele não quer que nós façamos também. O versículo de número 46. E os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. É por isso que o salmista diz, abre bem a tua boca. Porque eles ouviam falar em língua e magnificar a Deus. Eles glorificavam, eles glorificavam, eles glorificavam. E no meio da glorificação, como eles faziam em Lucas 24:53, chegou o momento que a língua embolou e eles já não sabiam mais o que estavam dizendo. Mas quem ouvia dizia, ele está falando na nossa língua. O que é isso? É o poder do Espírito de Deus que ele havia prometido que haveria de descer sobre o seu povo. Aí, irmãos, nós precisamos acreditar nessa doutrina, pregar essa doutrina e viver essa doutrina, porque é desejo de Deus que assim nós o façamos. E o que é preciso? Ora, Romanos 10:17 diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto nós temos ouvido desta palavra? E não tem ouvido outra coisa a não ser a palavra do Senhor nosso Deus. E esse povo já cria, sem sombra de dúvida, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15,
versículos de número 8 e 9, Atos 15, versículo 8 e 9, e Deus, que conhece os corações, Deus está no nosso meio e Ele conhece o coração de cada um de nós, deu-lhes testemunho, que o Senhor testemunhe de cada um de nós, e que nós sejamos testemunha também dele diante do povo, dando-lhes o Espírito Santo, que Deus nos dê desse seu Espírito, porque ele já está dentro de nós, assim como também a nós. Da mesma forma que Deus abençoou os apóstolos, estava abençoando os gentios naqueles dias, e o versículo de número 9, e não fez diferença. Deus não faz diferença entre nós. Às vezes alguém diz, será que é porque eu sou mais pecador? Será que é porque eu menos peco? Não. Simplesmente, nós acreditamos que a hora está chegando, o seu momento está chegando, mas a Bíblia diz que Deus não faz a diferença alguma entre eles, mas eles foram purificados o seu coração, única e exclusivamente pela fé. Precisamos acreditar genuinamente nesta doutrina bíblica. E a letra C, o que aconteceu em Éfeso. Capítulo de número 19, de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do versículo de número 1 a seguir. Está escrito, Atos 19, 1 a seguir. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Então o local agora é Éfeso. E achando ali alguns discípulos, já tinha gente que servia a Deus. E disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crertes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Observe, todo bom obreiro que sabe da importância do Espírito, ele nunca chegará no local perguntando, qual é o crente fofoqueiro? Qual é o crente que dá trabalho? Qual é o crente mais problemático? Porque isso não interessa. As pessoas só serão assim até que permitam o Espírito Santo guiar as suas vidas, dominar o seu ser, penetrar as suas mentes e corações. A partir de então, essas pessoas serão diferentes. É por isso que Paulo chega e diz, quem foi que já recebeu o Espírito Santo? Que coisa triste. Eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, do batismo de João. Porque Hebreus 6 e 2 fala da doutrina dos batismos. E a gente sabe que havia o batismo de João, conforme diz aqui o versículo 3. E como o próprio apóstolo fala nos versículos seguintes sobre o batismo de João. Mas havia também um batismo de proselitismo. Em Mateus 23, 15, Jesus diz que quem era batizado quando era feito um proselitismo, eles eram feitos filhos do inferno 2 vezes. Agora hoje, nós temos o batismo cristão. Não é mais para arrependimento de pecado, como o batismo de João, mas é simplesmente uma simbologia daquilo que já aconteceu nas nossas vidas interiormente. E por isso nós descemos as águas batismais. Aqui é o primeiro caso de rebatismo na Bíblia. Porque o batismo de João era para arrependimento de pecado. Agora Paulo já batizava no objetivo de mostrar o batismo cristão. Então pela segunda vez eles são batizados. E agora sim, apenas um batismo, uma só fé, um só amor, como Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 3 a 7. E aí diz o texto sagrado, versículo 4. Mas Paulo disse, certamente não batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Era assim que João batizava. Estou batizando vocês, para que vocês aguardem aquele que está chegando. E isto é em Jesus Cristo. Quando Jesus chegou, a história foi diferente. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui também eu chamo a sua atenção para outro detalhe. Porque aqui está dizendo batizado em nome do Senhor Jesus. Aqui é a forma e não a fórmula. Porque há igrejas por aí dizendo que nós somos batizados errado, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E eles dizem que o certo é só no nome do Senhor. Por quê? Porque aqui, em Atos 19:5, Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, somente essas 4 referências no Novo Testamento dizem que é batizado em nome do Senhor Jesus. Aqui não está falando da fórmula, porque a fórmula ela não pode ser alterada. E a fórmula é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o escritor quer dizer aqui é que se alguém é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito, logo é batizado em nome do Filho. Então aqui é apenas a forma, não a fórmula. Então, olhando para esse texto sagrado, o versículo 6 diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito e falavam línguas e profetizavam. Você vê nesses 3 textos claros da Bíblia Sagrada que eles foram batizados e que eles falaram em línguas. E é por isso que eu digo que essas formas são as formas claras. E é o primeiro ponto da mensagem, porque de forma clara percebemos que eles foram batizados. Em Pentecostes, que foi em Jerusalém. Em Cesareia, que foi na casa de Cornélio. E agora em Éfeso, quando Paulo chega ali. Mas as coisas continuam a andar. E agora nós precisamos voltar para ver uma situação onde foram batizados. Mas que não está claramente, mas nós deduzimos pelo texto que houve batismo no Espírito Santo, embora eles não tenham falado. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 14. Atos 8:14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Filipe chega, aquele que havia sido apresentado como diácono, e ele faz um evangelismo em massa, fazendo milagres, proezas, prodígios, e o nome do Senhor sendo glorificado. E de repente, para que os crentes não se tornassem fanáticos, não crescem apenas nas operações miraculosas externas, a igreja enviou 2 apóstolos, Pedro e João, que foram para solidificar a fé dos crentes no ensino da palavra. E a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 15, que estes, João e Pedro, Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha só. Filipe chega pregando, tem milagre para todo lado, está o Senhor fazendo proezas, mas Pedro já chega dizendo, o negócio é o Espírito Santo, porque só pode fazer o que Filipe está fazendo se for cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aí nós nos reportamos ao hino. Nós não queremos ser qualquer um. Então busque a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Queira ser cheio do Espírito Santo de Deus. Busque até que se abra o céu sobre nós e seja derramado sobre nós o Espírito Santo de Deus, porque é o desejo de Deus de dar-nos. A Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha aí a outra referência que vos falei. Aqui está falando da fórmula, da forma e não da fórmula. O versículo de número 17 diz, e lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Mas o texto não diz que eles falaram em línguas. Sim, tudo bem. Mas lá tinha um mágico. E esse mágico, ele já havia tomado uma decisão. Porque o versículo 13 diz, e creu até o próprio Simão. Ele era um mágico anteriormente. Mas quando ele ouviu o evangelho, ele disse, eu creio nesse negócio. O negócio é bacana, é legal. Versículo de número 18. E Simão vendo. O que foi que ele viu? Pedro não disse em Atos 2:33, o que vedes e ouvis? E vendo pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo. Como ele sabia que era dado o Espírito Santo, se o Espírito é como o vento e ele não vê? Mas eu disse que a gente sente, ele é perceptível, ele percebeu alguma coisa. E ele diz, lhe ofereceu dinheiro. Para que esse dinheiro?
Ele disse, é bom esse negócio. E o que eu faço para comprar? É só botar a mão, o povo recebe e fala em outra língua. Então, você acha que Simão era tão tolo para querer comprar algo que não existia? Ele viu algo que mexeu com ele, só que a fé dele não era pura em Deus ainda. Ele pensava que as coisas de Deus se conseguiam com barganha, e as coisas não são assim. Ei, irmão, nós podemos pregar bem, nós podemos falar bem, nós podemos ter a oratória de ponta a ponta. Se nós não tivermos a unção do Espírito de Deus, as pessoas não vão querer nos ouvir. Não são os títulos. Você pode usar a gravata da largura que quiser, o paletó do jeito que for, você pode falar bonito do jeito que for. O que faz o povo querer nos escutar é a unção do Espírito de Deus na nossa vida. O que faz com que as pessoas parem e desejem é a presença do Espírito de Deus em nós. O que vai fazer com que falemos com fluência, e ainda que falemos errado, mas que a palavra toque o coração das pessoas, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós busquemos, mas se faltar a unção, nós ainda não teremos nada. O texto nos mostra que certamente ele recebeu. Segundo lugar, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E isso me chama a atenção, porque agora Jesus vai usar um homem que não está na lista dos apóstolos. Ele era apenas um discípulo. Porque como Pedro e João impuseram as mãos, o apóstolo Paulo impôs as mãos. Mas agora o Senhor fala a um discípulo, um crente de banco. Porque às vezes nós acreditamos tanto nos outros que nós desacreditamos de nós. Mas você sabia que no dia que você entrega a vida a Deus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você? E Silvio, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Pois então também você não sabe ser crente. É a realidade. É Romanos, no capítulo 8, versículo de número 9, que Paulo diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne. Ou seja, vocês não são mais só carne. Mas no Espírito. Detalhe. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é quem não é batizado que não é de Deus. É quem não tem o Espírito. Porque no dia que você disse, eu quero Jesus como Senhor e Salvador, e veio aqui à frente, o Espírito de Deus veio morar dentro de você. Então o Espírito já está dentro de você. Ele mora em você. E por que ele mora em nós? É porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então ele veio morar dentro de nós. E o que eu preciso agora para falar em língua? É você dizer para Deus, eu quero falar em línguas. Porque eu disse que queria ser crente, o Espírito já mora em mim. Então está dentro de mim. Eu quero falar em língua, então é só deixar que ele fale. Produza as línguas em nossa mente, em nossos lábios. Porque Atos dos Apóstolos diz que eles falavam conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E por que eu não falo? É porque a alegria vem e parece que vai estourar tudo. A gente infarta, mas não abre a boca. E por que eu não falo? É porque eu me encho e me alegro tanto que eu penso que vou falar. Mas aí eu digo, será que é da carne ou do Espírito? Aí Gálatas diz que a carne quer prostituir, a carne quer pecar, a carne quer roubar, mas a carne não quer falar em línguas. É o Espírito de Deus nos impulsionando. Ah, mas quantas vezes eu pego crentes depois do culto dizendo, ô culto bom, eu tive vontade de chorar. Por que não chorou? O que o povo ia pensar? Ia pensar que eu estaria atribulado. Ah, mas eu senti vontade de bater palma. Por que não bateu? Não, é que não é o nosso costume. Mas o Salmo diz, batei palma, glorificai ao nome do Senhor. Mas o povo fica se prendendo, se retendo. E isso também é resistir ao Espírito de Deus. Observe que 1 Tessalonicenses 5, versículos 18 a seguir diz, não resista, não apagueis, não extingais o Espírito. O que é isso? É quando ele quer agir e a gente fica como que pressionando a que ele não faça nada.
O texto nos mostra de que o Senhor usa uma pessoa simples. Foi o Ananias, apenas um discípulo. E esse discípulo, em um primeiro momento, ele quis até menosprezar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não queira empatar o espírito de agir na vida de alguém por causa dos rótulos que a sociedade ou nós mesmos colocamos. Olha o que diz Atos 9:13. Quando o Espírito falou com ele. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E era verdade. Mas o versículo 15 a seguir diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Às vezes nós queremos colocar impedimento em quem é vaso escolhido de Deus, para levar o meu nome diante dos gentios, e não somente deles, mas dos reis e dos filhos de Israel. Pedro já tinha pregado para os pescadores. Filipe já tinha pregado em Cesareia. Mas Deus estava escolhendo alguém para pregar a reis. Irmãos, na obra de Deus, ninguém precisa ter inveja nem ciúmes de ninguém, porque Deus tem cada pessoa para o seu devido lugar. Se Deus lhe escolheu para pregar aos simples, pregue. Mas se Deus lhe escolheu para pregar a reis, aguarde um momento, porque Deus abençoará. E nós precisamos entender que nós somos um corpo. O líder é Jesus Cristo e é o Espírito que usa a todos nós para o louvor do seu santo e bendito nome. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 16, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Você quer o Espírito Santo? Você vai padecer. Porque o que está dizendo aqui não é que Paulo, agora tu vai saber como é bom ser rico, como é bom ganhar dinheiro. Não, ele está dizendo que agora tu vai saber o que é bom pau para a tua cabeça. Porque hoje até ser cheio do Espírito Santo é motivo de você irritar alguém. É motivo de as pessoas se incomodarem com você. E aí, você ainda quer cantar o hino dizendo, eu não quero ser só mais um? Porque às vezes a gente acha que pregar, ser cheio do Espírito e profetizar é estar nos holofotes. Olha para a vida de Jeremias. Tira ele do calabouço. A Bíblia diz que os pés dele estavam atolados na lama. Que lama era essa? Lama de tapurus. Porque o povo era jogado lá embaixo e lá eles morriam por causa de ser fechado e não ter como respirar esse ar puro que nós respiramos. Se é que é puro. Então eles morriam asfixiados. E lá mesmo ele ficava. E a carniça deles ia se decompondo, o corpo se decompondo, e os tapurus começavam a andar. E Jeremias diz, quando me colocaram, meus pés foram afundando na lama. Lama de carniça, de gente. O rei mandava trazer e disse, o que tu tem para mim? Ele disse, o que eu tenho é a palavra do Senhor. Vocês vão para o cativeiro. Porque o homem de Deus obedece a Deus e não tem como obedecer aos homens. É uma chamada sem volta. Mas o Espírito de Deus quer encher-nos da sua graça e do seu Espírito para que digamos a todos em alto e bom som, Jesus é o Senhor. Aleluia. E quer salvar Esperantinópolis. Glória a Deus. Quer salvar o mundo. Irmãos, a hipocrisia é muito grande. As pessoas dizem, oh meu Deus, a Ucrânia está se acabando, a Rússia estão se acabando. Como que tenha piedade. Você sabia que em um mês já foram mortos mais crianças sendo abortadas do que nessas guerras que têm surgido? As pessoas são hipócritas. Eles se lamentam por aqueles que estão sendo destruídos em vida, mas quantas pessoas não são destruídas em laboratórios, em hospitais, diariamente? E há um governo que vem se levantando querendo legalizar aborto. E o crente ainda, pseudo-crente, diz que nem que seja no inferno, mas vai votar para esse povo. Ser cheio do Espírito Santo é contrário a essas ideologias. O versículo 17 diz, e Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, depois que o Espírito de Deus fala com Ananias, agora ele já não tem mais nenhuma resistência. E ele vai.
E ele sabe que está indo se encontrar com alguém que era perigoso. Mas ele disse, você já é meu irmão. E eu vou entrar na tua casa. Aleluia, eu quero ter Jesus. comunhão contigo. Irmãos, não vamos colocar à margem a quem Deus tem escolhido. Não vamos colocar de lado a quem de fato Deus tem um propósito. Não vamos rotular e nem permitir que as pessoas sejam rotuladas por aquilo que nós ouvimos dizer. Saibamos que há um Deus no céu, que ele vem buscar e salvar o que se havia perdido. E como Glória ele mudou a a Deus. minha e a sua vida, ele quer mudar alguém que está lá fora. Glória a Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 17, que ele entrou e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Irmão, coisa boa é ser enviado por Jesus. Para que tornes a ver. Tornes a ver porque um dia ele tinha visto, mas agora não via mais. E seja cheio do Espírito Santo. Não foi depois, foi logo, irmãos. A Bíblia diz que logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. A quem dera que Deus tire todo o obstáculo que nós temos de ver as suas maravilhas e que caiu como escamas nos nossos olhos. A Bíblia diz, e recuperou-lhe a vista. A minha oração a Deus é que Deus recupere a visão espiritual que um dia já tivemos, se tivermos perdido. E se nós a temos, que Deus continue tornando mais limpa, para que vejamos mais longe, para que vejamos mais coisas, e o nome do Senhor seja glorificado em nós. E a Bíblia diz, e levantando-se, foi batizado. Porque eu acredito que ele falou em línguas nesse dia, sem nenhuma sombra de dúvida. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14. E o versículo de número 18. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Dou graças ao meu Deus. É Paulo quem está dando graça a Deus. Porque falo mais em línguas do que todos vós. O apóstolo Paulo diz que falava mais em língua do que toda a igreja de Corinto. E qual é o outro texto que nós vamos encontrar para dizer que Paulo foi batizado naquele dia, se não aquele? Que a visão foi recuperada. Ele tornou a ver. E a Bíblia diz que levantando-se ele foi batizado. Na hora, logo. Amados irmãos, aqui está como receber o batismo no Espírito Santo. E aqui nós mostramos três formas claras. Da forma clara, no dia de Pentecostes em Jerusalém, também em Cesareia na casa de Cornélio, em Éfeso. Duas formas que não está bem clara com o texto, mas nós dá para entender que também receberam, tanto em Samaria quanto em Damasco. E em Esperantinópolis, Deus quer batizar você. Às vezes a gente fica esperando um dia de festividade. Domingo pela manhã eu vou me consagrar, vou buscar a Deus. E a gente fica querendo colocar o Espírito em uma forma. Irmão Orlando parece-me que foi batizado em casa num culto doméstico. Olha o negócio. Em casa, num culto doméstico, num devocional natural. Esse batismo ele é sobrenatural, mas ele vem sobre a nossa vida naturalmente. Quantas vezes a gente não tem sonhos e a gente se anima tanto que acorda falando em línguas. Eu sonhei e no sonho eu falava em língua. Não estou falando disso. Eu estou falando de acordar falando em. Não é de dormir e sonhar que falou, mas acordar verbalizando, porque a evidência inicial é de falar nítida e audivelmente, como uma forma de declaração que recebeu o batismo no Espírito Santo. Amados, o desejo de Deus é que nós creiamos nesta doutrina, a busquemos e sejamos batizados no Espírito Santo pelo Senhor Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Curve a sua cabeça. Pai querido, nós temos falado sobre o Teu Espírito Santo. E a Tua palavra diz
que é apenas buscarmos, é apenas pedirmos, e apenas por Ti, ó Deus, sermos tocados pela Sua presença. Eu quero te suplicar, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor olhe para todos estes Teus filhos que desejam, precisam e querem o Teu Espírito Santo, pois este mesmo é que nos capacitará, este mesmo é que nos encherá. Deus, fomenta em nós o desejo ardente, contínuo, de buscar a presença do Teu Espírito Santo, para que vivamos na plenitude do mesmo. As promessas do Senhor para nós são as melhores. É desejo do Senhor que por Ti sejamos capacitados a falar em novas línguas, pois para isso o Senhor nos chamou. Para isso o Senhor quer nos capacitar, pois todos nós temos a plena convicção de que é uma porta de entrada para os dons espirituais do Senhor na nossa vida, de capacitação, para que façamos a Sua obra melhor e cheios do Teu Espírito Santo. Ó, querido e soberano Deus, nós não queremos ser apenas um crente comum, um crente natural. Se para o mundo é ser anormal, é agir na loucura, mas a Bíblia diz que o Teu Evangelho para nós é loucura. Para aqueles que perecem, ainda que seja loucura, para nós é poder de Deus e é salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, é somente pelo ímpeto do Teu Espírito, pela ousadia, pela intrepidez, que nós haveremos de realizar a Tua obra, sem medo algum, e destemidos, cheios da Tua graça. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, encha as nossas vidas do Teu poder, dá-nos da Tua graça constantemente, para que vivamos o fervor do Teu Espírito nas nossas vidas. Deus eterno, nos faz sentir mais desejo, pois nós já temos a promessa. O Senhor enviou sobre nós a promessa do Pai, que nós haveríamos de receber, nós cremos, e nós não sairemos da Tua presença. Nós Te pediremos insistentemente, nós Te clamaremos insistentemente, até que do alto sejamos revestidos de poder, como foram os nossos irmãos naqueles dias. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Ai de mim se não fosse a presença deste meigo Espírito Santo. Com tantas falhas, erros e fracassos que cometemos tantas vezes por pensamentos, palavras e obras. Mas este Espírito Santo é que nos ajuda, até mesmo nos momentos de dificuldades. Ó Senhor, nós não nos cansaremos de continuar a Te pedir e clamar ao Senhor. Que abra os céus, como disse o profeta Isaías, no capítulo 64. A quem dera abrisse os céus sobre nós e derramasse lá do alto o Espírito. É disto que necessitamos, carecemos e estamos a Te pedir, ó Senhor. Batiza-nos com Teu Espírito Santo. Olha para os Teus filhos que clamam e pedem insistentemente e batiza-os no Espírito Santo. Enche-os do Teu Espírito, enche-os de alegria, que assim como os irmãos que estavam ali em Jerusalém, como os que estavam em Cesareia e em Éfeso, após ouvirem a Tua palavra, eles foram cheios do Teu Espírito, e eles começaram a falar em outras línguas. Ó, vento do Espírito sopra sobre nós nesta noite e enche-nos da Tua graça. E conforme diz a Tua palavra, que nós abramos bem os nossos lábios e o Senhor nos encha até transbordar, e o Teu Espírito caia sobre nós como torrentes de águas. Aleluia. Glória a Deus.
Deus. Aleluia. Nós necessitamos ser cheios do teu Espírito, ó Deus. Que ainda me arrancei. Aleluia. Nem que eu arrancei. Aleluia. Glória, glória, glória ao teu nome. Tenai que ai ser. Tudo que ai arrancei, meu amado. Oh, querido Deus do céu. Glória, glória ao teu nome para sempre, pois o Senhor é digno. Sopra sobre nós. Canaída Ragaçai. Canaída Bagacei. Cremos na tua palavra e que a temos a falado nesta noite. Com clareza, ousadia, e sabemos que o Senhor está neste lugar. Ah, nós não podemos te ver, mas nós acreditamos, nós sentimos e sabemos que o Senhor habita neste lugar. Encha-nos do teu Espírito, encha-nos do teu Espírito. Nós precisamos da tua unção, nós precisamos da tua graça, nós precisamos do teu poder, nós precisamos da virtude do teu Espírito sobre nós. Aleluia. Nós carecemos, nós desejamos, nós precisamos. Oh, glória a Jesus. Ah, Senhor, sem ti nós não temos para onde ir. Sem ti nós não podemos fazer nada. Nós só podemos cantar na autoridade. Nós só podemos pregar na autoridade. Nós só podemos evangelizar na autoridade. Nós só podemos evangelizar e orar na autoridade, com a presença do teu Espírito, ó Deus. Unja-nos com teu Espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Encha-nos da tua graça, ó Deus, até que transbordemos desta unção maravilhosa do teu Espírito sobre nós. O Senhor fala conosco nesta noite, não por um acaso, e disto nós sabemos. É porque o Senhor vê a necessidade de sermos cheios da tua presença. Ó Senhor, e nós não abrimos mão de pelo menos ser cheios da tua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus querido, nós não queremos dizer que quem adoece é por falta do teu Espírito. Mas o Senhor Jesus partiu dessa terra com mais de 33 anos. E nós não achamos sequer uma enfermidade que encontrou o corpo dele. Aleluia, Jesus. Porque ele era cheio do teu Espírito. Aleluia, aleluia. E o Senhor prometeu que faria uma fonte em nós. Aleluia. Que jorraria. E essa fonte a jorrar em nós. Aleluia. É nos limpando, é nos purificando, é nos renovando, é nos enchendo, é nos lavando. Oh, glória. Eita, Maria, Aleluia. que aí declara. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome para todo sempre, ó Senhor, que és digno de louvor, honra e glória para sempre. De madrugada me levanto para orar. Sinto que alguém pertinho de mim está. E este alguém eu posso reconhecer. É meu verdadeiro amigo que vem me socorrer. E este alguém eu posso reconhecer. É meu verdadeiro amigo que vem me socorrer. Ouço uma voz bem pertinho de mim, dizendo: pedes o que queres, que eu estou aqui. E sem sentir
eu começo a chorar, em línguas estranhas falar, sentindo o poder de Deus. Ao levantar, já me sinto reforçado. Tenho mais forças para seguir minha jornada. Em minha lâmpada, mais uma gota pingou do óleo santo do Senhor para me ungir. Em minha lâmpada, mais uma gota pingou do óleo santo do Senhor para me ungir. Ouço uma voz bem pertinho de mim, dizendo: pedes o que queres, que eu estou aqui. E sem sentir, eu começo a chorar, em línguas estranhas falar, sentindo o poder de Deus. E sem sentir, eu começo a chorar, em línguas estranhas falar, sentindo o poder de Deus. Querido Deus, a Ti o nosso louvor, honra e glória para todos sempre. Nós acreditamos que o Senhor está neste lugar e que tens, ó Deus, manifestado a Tua presença, de forma que a Tua palavra arde em nossos corações. Nós precisamos, queremos, carecemos e Te pedimos mais do Teu poder e do Teu Espírito em nós. Não deixes que nenhum de nós esqueçamos da Tua palavra ministrada por Teu Espírito aos nossos corações. Aleluia. Que nós saiamos daqui para casa renovados e diferentes. O nosso propósito não é este, mas haverá arrependimento naqueles que faltaram esse dia de hoje, porque o Senhor não escolhe dias. E nós abrimos esse culto dizendo que há um rio cujas correntes alegram uma cidade de Deus. E o Teu rio está correndo entre nós nesta noite, ó Senhor. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós queremos Te pedir, põe fogo na nossa alma, no nosso espírito. E que nós tenhamos uma noite na Tua paz. Que o Teu Espírito e a Tua graça estejam sobre nós. Ministra a nossa mente, ao nosso coração, ao nosso entendimento, de tal forma que, dormindo ou acordado, nós estejamos ligados contigo. Dá-nos sonhos e revelações da Tua parte. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre as janelas da eternidade e mostra-nos as belezas da Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua glória. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco não somente agora, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém.